Fala galera do Jovemcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Deus seja louvado pela sua escolha de estar aqui agora, neste momento, dedicando esses minutinhos aí para estar ouvindo mais sobre a sua palavra também, sobre as leis ali que Deus designou, tudo aquilo que Ele deixou pra gente aprender. Hoje eu não estarei aqui sozinha, gente, eu estarei aqui com dois convidados muito especiais. Um ali vocês já conhecem, a galera que já acompanha há um pouquinho mais de tempo, ou talvez você que está chegando agora vai conhecer agora, mas pode ficar tranquilo que também vai ter a oportunidade de conhecer e também de relembrar de onde ele veio e olhando aí os episódios anteriores. Mas bom, gente, sejam muito bem-vindos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigada por vocês aceitarem o convite de estarem aqui hoje com a gente. E agora eu vou deixar uns minutinhos para vocês poderem se apresentar, falar o nome de vocês, de onde vocês vieram. Fiquem à vontade. Boa, perfeito. Eu sou Alexandre Galvão, meu apelido é Xandão, eu sou distrital do Bom Retiro, então é um prazer estar aqui e que a gente possa edificar a conversa. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, meu nome é Diego, sou aqui do distrito do SIC, sou ancião, também estou trabalhando aí na associação, na parte da educação e estamos juntos aí, beleza galera? Vamos ver, levar mais a palavra de Deus mais uma vez pro pessoal. Amém. Bom, gente, antes da gente dar início ali e falar sobre o conteúdo da lição, a gente não apresentou um convidado específico. Na realidade, a gente ainda nem o convidou. Mas para que a gente possa fazer esse convite, a gente tem que fazer ele com reverência. A gente tem que fazer ele com toda a nossa dedicação. Então, eu gostaria de saber se tem algum voluntário que poderia fazer a oração inicial pra gente. Me senti tocado para fazer a oração. Você sentiu tocado? Me senti. Amém. Ora pra gente ou não? Com certeza. Grandioso Papaizinho do céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de bondade e de amor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos sobre a sua bondade e sobre a sua glória, Pai. Nos abençoe, enriqueça a nossa mente, toque no nosso coração e no coração das pessoas que nos escutam. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a lição da semana, ela estava com o título A Casa de Deus. Quando vocês abriram a lição de vocês, quando vocês viram onde que era o texto bíblico, quando vocês viram a tirinha tá bem interessante hoje. O que vocês imaginaram que a lição estaria falando ali antes de vocês lerem o conteúdo dela? Então, Que gracinha. ali quando a gente vê a tirinha, uma primeira coisa que vem na minha cabeça veio a parte psicológica, né, da pessoa ali, porque a gente vê, quando você tiver, o pessoal que estiver vendo pela internet ali vai ver a imagem que o Bruno vai colocar pra gente, né? Amém. E daí você e aí você vê ali a menininha ali então perguntando, né, será que Deus habita no meio da gente? E essa pergunta me fez refletir que muitas vezes a gente tem essa parte da psicologia, né, voltada, né? A gente sempre tem insegurança de saber das coisas do nosso cotidiano. Nós sempre temos... eu percebo assim muitas vezes, às vezes que a gente conversando com as pessoas ao nosso redor, né? O quanto as pessoas são inseguras com as coisas que elas fazem. Sim. E isso também tem um pouco a ver com a questão espiritual, né? Então ela pergunta, será que Deus está presente? Será que Deus habita no meio de nós? E então é uma insegurança que o ser humano tem, por mais que ele esteja buscando a Cristo, às vezes ele tem essa insegurança, né? Será que será que Deus, a pessoa de Cristo, tá conosco ali? Será que ele tá me ouvindo, minhas orações, meus pensamentos, né? Então essa parte da tirinha ali, apesar que na sequência que a gente vai ver ali, a gente vai ver o tabernáculo, vai ver Jesus Cristo, né? Dando já ênfase no que a lição fala. Mas a gente ainda nessa parte psicológica, a gente tem muito essa dúvida, né, no nosso coração. Infelizmente o ser humano tem muito disso, né? Então veio mais ou menos essa linha de raciocínio. Nossa, eu já tive uma interpretação totalmente diferente. É interessante porque a tirinha faz isso, né? Sim. Ela mostra, mas nem todo mundo interpreta da mesma forma. O título e a tirinha e o texto em si, pra mim,
no meu momento de vida também ele fala muito sobre eu quero comprar uma casa. Tô procurando um apartamento pra comprar. E eu fiquei pensando, cara, onde que Deus compraria um apartamento? Onde que ele moraria? Será que ele financiaria? Eu pagaria tudo à Será que vista. seria no centrão de Curitiba? Será que seria no centro? Será que ele aguentaria 33 metros quadrados? Eu acho que talvez não. E aí, pelo menos pra mim, a ideia inicial, eu gosto muito dessa ideia da charge, né, da tirinha, porque ela pode brincar um pouco mais com o lúdico, né? Ela pode tentar trazer um pouco mais disso. E eu fiquei pensando, né, pô, beleza. Onde que é a casa de Deus? E a tira até mostra, né? A menina pensando, mostra o tabernáculo, mostra Deus entre o povo. Eu fiquei pensando, cara, será que a minha casa tem sido uma casa de Deus? Porque hoje eu não comprei um apartamento, mas estou de aluguel. Será que eu tô cuidando da minha casa pra ser um templo pra Deus? Então foi um negócio que ficou um pouco na minha cabeça, muito por conta desse conjunto desses três, né? O texto é muito bonito, o texto de Êxodo 25 ali, que comenta, né? Que é o fruto do estudo da lição, mas... Sim. Foi o que veio muito na minha cabeça, assim. Acho que é muito pro meu contexto, né? Então tô procurando essa conquista. E aí me trouxe isso, cara. Eu hoje tô conseguindo usar a minha casa para abençoar as pessoas. E quando eu for comprar a minha casa, eu vou conseguir usar ela para ser bênção? Então são duas coisas que vieram para mim, assim, nessa primeira página, pelo menos. Sim. Tudo que a gente faz, né? Pegando o gancho que você falou, tudo que a gente faz, nós deveríamos agir dessa forma, né? Ah, eu vou para a direita. Será que eu tenho que ir mesmo por esse caminho? Será que é o caminho certo? E será que eu vou comprar um carro? Será que eu vou comprar casa? Será que eu devo... Sei lá, tudo que a gente for fazer na nossa vida deveria ser assim, né? E muitas vezes a gente tem essa dúvida. Ou a gente deixa o nosso próprio ego dominar e não pede, esquece de pedir para Deus aquilo que é importante, né? Que vai ser importante pra gente, e ele, como nosso amigo, como nosso pai, ele quer saber também dos nossos planos, né? Com certeza. E entrando nesse gancho aí de casa e, enfim, se Deus ele não habita em obras ali feitas por mãos humanas, qual era o sentido, qual que era o objetivo do santuário que a gente lê lá em Êxodo 25? Pô, pra mim, eu acredito que o objetivo do santuário é ser extremamente didático. É pra que Deus, ele destrinche pro povo a vontade dele. Que eles se reúnam, mostrar a importância de estar perto, não só da gente estar perto dele, mas de nós estarmos perto entre nós, né? Bom, respondendo a pergunta, eu gostaria de trazer um pouco do que o comentário bíblico... Vou mostrar aqui, pessoal. Um pouco do que o comentário bíblico fala pra gente, né? Ele trouxe só pra fazer inveja Sim, pra quem não com tem, certeza. né? Você viu como você é, Diego? Não pode ser assim. Isso não é de pode. Jesus. A gente vai orar por você. Obrigado. Comentário bíblico de Gênesis a Esther, ali na página 256 e 257, ele vem dizendo assim: desde os tempos da criação, quando passeava pelo jardim, né, com Adão e Eva, Deus sempre se interessou por permanecer próximo dos seres humanos e até mesmo habitar junto a eles. O santuário fornecia os meios pelos quais Deus poderia habitar entre os israelitas. O termo Mishkan significa tabernáculo ou morada. Posso ter errado aí, gente, no termo aqui, porque é na pronúncia, mas vocês vão entender. Tal ideia também é expressa em outras passagens, né? Daí traz lá Levíticos 15:31 e capítulo 26, verso 11 também de Levíticos. Aponta para a encarnação de Cristo quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo da proximidade com Deus antecipa a nova terra na qual a morada e o tabernáculo de Deus estarão com o seu povo. E daí vem mais algumas referências ali. Então, basicamente o que o comentário bíblico fala é que a gente fica com essa dúvida, né? Será que, por mais que Deus é um ser santo, né? Será que ele vai habitar? Como é que ele pode habitar, né? E ele quer, na verdade, ele quer habitar no meio da gente. Ele quer estar próximo da sua criação, né? Quando Adão e Eva eles entraram no pecado, eles se desconectaram com Cristo. E Deus busca, assim como um pai busca ensinar, estar próximo do seu filho, ele busca o tempo todo estar próximo da gente, que nós somos os filhos de Deus, né? Então ele sempre busca estar no nosso meio, né? Então acho que é nessa linha de raciocínio, né? Deus quer estar no nosso meio. Às vezes ele é santo o suficiente porque ao ponto de quando a gente vê a glória dele a gente pode desmaiar. Mas ao mesmo tempo ele se transforma em Cristo, né? Ele encarna, né? Como foi falado aqui no comentário bíblico, ele se transforma em Cristo e assim ele tem a presença dele perto da gente. A gente pode estar com ele próximo da gente, né? Porque ele tem essa possibilidade, né? A gente tem essa possibilidade de chegar até ele.
E vocês acham que a igreja que nós temos hoje em dia, ela representa simbolicamente ali a mesma coisa que o santuário daquela época? Pode começar agora. Boa. É, assim, a mesma coisa não, porque obviamente nós não derramamos sangue, não tem a separação entre o santo e o santíssimo. São várias características que são diferentes, né? Mas eu acho que o princípio é o mesmo, a didática é o mesmo. Eu acho brilhante a maneira como Cristo, Deus em um geral, ao longo de todo o período do povo de Israel, ele mostra de como ele ama, de como ele é o amor e de como o objetivo dele é salvar. Então, eu até fiz algumas anotações aqui de como que essa maneira de Deus ela é didática, né? Tem uma frase aqui da lição de segunda que fala assim: o santuário, portanto, era um lembrete constante para os israelitas de que, embora não pudessem vê-lo, deveriam confiar em sua presença. Eu acho que para mim a igreja é muito disso, né? É pra gente poder olhar pra igreja e falar assim, cara, eu não consigo ver Deus, eu não tô vendo maná, eu não tô vendo as coisas, mas eu posso encontrar em um lugar que é feito de pessoas que pecam e tudo mais, e tem os seus pormenores, mas é um lugar onde eu posso lembrar que Deus ele tá perto de mim, que Deus ele se aproxima, que Deus ele se conecta comigo, que Deus tá conectado, tá preocupado em se conectar comigo e que eu me encontre com outras pessoas também. Então, pra mim, é uma maneira didática. Acho que Deus ele trabalha com essa forma de explicar o inexplicável pra gente de uma forma muito simples, né? Eu até anotei um outro ponto ali que pra gente é muito difícil conseguir conversar às vezes com algumas crianças por conta de alguns assuntos que elas não entendem, não dominam, né? E esses tempos eu tive uma experiência com um sobrinho, eu tenho 2 sobrinhos. E aí um dos meus sobrinhos, eu fiz uma coisa lá pra ele, comprei um presente, fiz um presentinho lá. E eu falei assim, olha, depois de amanhã eu te entrego. Só que por algum motivo, eu desabstraí que as crianças não têm noção de tempo. Elas não sabem Não o que sabem são duas... quando é o depois de amanhã. Quando que é o depois de amanhã, quando que é o da semana que vem, quando que é... Ele ficou infernizando a minha irmã, achando que era tudo no mesmo dia. Todo dia que ele acordava, ele achava que era o mesmo tempo, era o mesmo momento, eram as mesmas coisas. Então, eu acho que é muito... É um exemplo, né? Mas Deus, ele fez essas coisas para criar em nós um senso de necessidade da presença dele. A necessidade de um entendimento de que não só a presença dele era importante, mas o contato com as outras pessoas. Então, apesar de a igreja não representar 100% do que era o santuário, né? Enfim, porque o santuário, o papel dele era muito maior, era mostrar a história da redenção também mostra que é importante esse contato. É importante o quanto que ele quer vir atrás de nós, o quanto que ele quer nos encontrar, né? E a nossa busca também é ele, com o fato de ir. Com certeza. E você, Diego, qual a sua opinião sobre? Eu penso da mesma forma. Inclusive, hoje eu tava comentando com a minha esposa sobre isso. E daí quase que ela me chamou de herege lá, porque ela não deu tempo de eu explicar. Mas eu tenho até uma citação aqui do Patriarcas e Profetas. Posso ler? Você deixa eu ler? Não, fica à vontade, é brincadeira. Pode ler. Então, os escolhidos, né? A versão que está com o título dos escolhidos, Patriarcas e Profetas, uma linguagem de hoje, né? Vem dizendo assim lá na página 215. Paulo declara que o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias, quando completos, são cópias das coisas que estão no céu. João diz que viu o santuário no céu, aquele santuário em que Jesus ministra em nosso favor, e é grande santuário original. Santuário construído por Moisés era uma cópia do santuário celestial. Então, o que eu quero dizer com isso? A pergunta era, será que a igreja que a gente tem hoje em dia tem a ver com o santuário que era antigamente, né? Aí eu falo que sim, em determinados pontos, né? Como você mesmo citou. Obviamente, hoje a gente não tem um santuário onde a gente tem os véus e tem as cortinas e a aspersão de sangue e os cordeiros sendo sacrificados, né? E até porque Jesus morreu para que esse tipo de coisa não acontecesse mais, sim, né? Mas eu fico pensando, será que a igreja tem que ser um lugar onde a gente pode fazer qualquer coisa? A gente pode fazer de qualquer jeito. Aqui no Patriarcas e Profetas, como a gente acabou de ver, as coisas que eram feitas no templo, né, no tabernáculo, eram coisas consagradas, eram uma cópia do que estava no céu. Será que então Deus faz as coisas de qualquer jeito? São coisas que são sagradas, né? Sim. Então, da mesma forma como lá atrás era uma cópia do céu, a nossa igreja também é uma representação da casa de Deus, né? E por ser a casa de Deus, nós temos que tratar as coisas de forma
de forma santa também, né? Com Dedicar as reverência. coisas com reverência. Não estava achando a palavra certa, mas pode ser reverência. E a gente tem que ter essa dedicação da parte de Deus, tanto da nossa parte, quanto também da parte material, por exemplo, pelo prédio, assim dizer. Sim, Né? com certeza. Então, nós precisamos sim, eu acredito que sim, a casa de Deus sim, né? A gente precisa dar esse louvor para Cristo de todas as formas, seja cuidando do prédio, seja cuidando da gente, né? Porque nosso corpo também é templo do Espírito Santo, e fazendo tudo de melhor para a honra e glória do nome de Deus. Diego, eu sei que você basicamente já respondeu, mas qual seria a real importância de ir à igreja? Por que eu preciso ir à igreja aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras? Qual é a importância de ir? Tá, eu trouxe então 2 passagens bíblicas. Boa. Tô com Pode bastante ler. literatura. Tô com 2 passagens bíblicas que resumem bem o que acho que Deus quer, que Deus falou através dos profetas e dos apóstolos, qual que seria a resposta dessa pergunta, né? A primeira tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, se eu não estou enganado. Do verso 27 em diante. Está dizendo assim, ó: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todas as outras línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E a segunda passagem está em Hebreus, eu acho que, se não me engano, no capítulo 10, só não vou me lembrar o verso agora. Mas, basicamente, o verso fala que a gente precisa congregar, né? A gente precisa estar junto com os nossos irmãos. Tá em Hebreus, eu não vou lembrar agora o verso, que faz tempo que eu estava vendo isso em casa. Mas, misturando esses 2 versos, você percebe a importância que você tem de você ir para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Imagine se todos gostassem de pregar e ninguém quisesse ficar no banco, né? Ou vamos mudar a situação. Imagine que todos gostassem de ir pregar o evangelho, mas ninguém ficasse aqui para ensinar a palavra de Deus. Então, cada um vai ter um dom, cada um vai ter sua importância, né? Todos nós precisamos dedicar os nossos dons para a casa de Deus e precisamos estar em congregação, em união entre os irmãos, né? Para a honra e glória de Deus, né? A gente vê conselhos na Bíblia, vê conselhos no Espírito de Profecia, em vários materiais que eu trouxe aqui. E o simples fato de a gente ter esse contato social, né? O ser humano precisa de um contato social, né? A gente precisa de relacionamentos, né? E quando a gente não tem isso, nossa mente tende a ficar doente, nosso corpo tende a ficar doente. Então, tudo está relacionado para nossa saúde, nosso bem e nosso contato com Deus. Boa. Eu tenho um texto que é no capítulo 5 de Tiago. Eu não vou ler aqui, vou dar mais uma resumida. Mas ele fala sobre o poder da oração. Ele está falando, se alguém de vocês está cansado, chame alguém para orar. Se alguém de vocês está doente, enfermo, chame alguém para cantar. Se alguém está assim, não dá pra gente fazer essas coisas sozinho, gente. A gente precisa ter uma comunidade que nos apoie, um grupo de pessoas diversas, plural, que agregue com seus dons, conforme aquilo que a gente cada um sabe fazer. É o famoso caso que falam que pessoas precisam de pessoas. Exatamente, né? Exatamente. E eu penso, principalmente, como a igreja funciona, a igreja é feita de pessoas caídas, né? Nós somos pecadores por si só. Sim. Nós temos uma oportunidade muito linda de, como igreja, sermos sarados dos nossos pecados enquanto nós trabalhamos. Então, enquanto eu sou líder de ministério, enquanto eu faço as coisas que eu faço para o ministério, Deus pode atuar em mim, tirando meu ego, tirando minha vaidade. Porque não é como se a gente não fosse ter problemas na igreja. A gente pode ter. A gente vai estar cheio de pessoas ao redor que não são santas o tempo todo e que não são santas, que elas carecem da graça de Deus. E é nesses momentos onde Deus pode purificar a gente. É onde, enquanto nós estamos trabalhando em comunidade, juntos, unidos, Deus pode derramar o Espírito Santo sobre nós e falar assim, bom, tá vendo aqui, amigo? Se você não tá pedindo por mais paciência, eu tô te dando a oportunidade de você exercitar essa paciência. Você não tá pedindo por isso, então eu tô te dando contato com pessoas que são opostas a isso para que você possa desenvolver. Então, acho que não só a beleza, não só de um encontro, mas do que Cristo provém desse encontro.
tanto das transformações em nós, quanto da maneira como ele nos fortalece, mas principalmente para que a gente possa dar o apoio um ao outro, para que a gente possa carregar os fardos um do outro. Tem umas semanas que a gente tá um pouco mais para baixo, tem algumas semanas que a gente tá um pouco melhor, e nessas semanas que a gente tá mais para baixo, a gente pode ter a oportunidade de entrar na classe, entrar em um lugar e sair revigorado. E as semanas que a gente tá bem, a gente pode revigorar outra pessoa. Então eu acho que existe uma beleza no encontro de várias pessoas juntas, unidas em um propósito. A Bíblia mesmo fala que não é que todos tenham que ser iguais, né? Nós somos unidos em propósito, igual o Diego mesmo falou. Nós somos unidos em propósito, mas nós não somos totalmente uniformes. Nas nossas diferenças, Deus encontra um igual, né? Então eu acho que a beleza da comunidade é a beleza de vir à igreja nos sábados, principalmente, de participar da classe, participar do culto. De primeiro, entender essa reverência, que o Diego colocou muito bem. Cara, as coisas aqui dentro da igreja acontecem com reverência, porque o nosso Deus é santo. E é esse reconhecimento que a gente tem que ter. Sim. E a segunda tem outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu. Tem outras pessoas que são fracas como eu, que se irritam como eu, que são invejosas, que têm um ego como eu. É entender a sua pequenez perante Exato. a problemática do mundo. Exatamente. Então eu acho que esse encontro, ele não só é importante para nos ensinar da reverência mesmo, mas ela é importante para nos sarar mesmo, para que nós sejamos transformados. Se pessoas boas com intenção de melhorar encontrarem pessoas boas com intenção de melhorar, a gente vai melhorando e cada vez mais o nosso objetivo de ser parecido com Cristo se alcança. E de que forma que a gente consegue ter um relacionamento mais íntimo com Jesus sem aquela formalidade de culto? Eu gosto de pensar que a maneira como a gente vê as nossas obrigações, as nossas responsabilidades ou as nossas necessidades de vir ao culto influencia muito a maneira como a gente se porta em relação a Deus. Então, se eu acho que eu sou obrigado a vir à igreja, se eu acho que eu sou obrigado a estudar a lição, se eu acho que eu sou obrigado a ver, seja lá o que for, assistir esse podcast, por exemplo, eu não vou fazer de todo o coração, eu não vou fazer de vontade limpa, eu não vou fazer porque eu quero. Então, eu tô colocando um checklist ali na minha agenda, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquele outro. Se eu mudo como uma obrigação, se eu mudo de uma responsabilidade para um encontro como amigo, para mandar uma mensagem, para realmente fazer um hábito, algo leve para mim, muda totalmente a esfera de como que eu encaixo isso na minha rotina. Eu não vejo mais como, droga, vou perder 2 minutos, 3 minutos lendo a lição. Droga, vou perder maior tempo fazendo isso. Não, eu tô ganhando um tempo em contato com o ser mais importante do universo. Acho que isso, para mim, pelo menos, faz com que eu quebre um pouco da necessidade farisaica de, não, eu tenho que ir pro culto, não, eu tenho que ir pra programação, eu tenho que fazer isso. Não, eu não tenho que nada. Eu estou voluntariamente, de maneira intencional, escolhendo me relacionar com Deus para que eu possa ficar mais parecido com Ele. É uma necessidade. Eu tenho que reconhecer isso como uma necessidade, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, para responder essa pergunta, eu trouxe mais 3 aí. Não, tô brincando, não trouxe não. Ô, Diego, me ajuda a te ajudar. Eu acho que assim, nós temos um personagem bíblico que ele é conhecido por ser, o nome dele era Enoque, né? Ele é citado ali no Novo Testamento. E ele é conhecido porque ele viveu pouco tempo em relação aos antepassados dele, né? Então ele viveu pouco tempo aqui na Terra e ele foi levado, até onde a gente sabe, até onde a gente consegue traduzir da Bíblia, ele foi levado vivo para os céus. Uhum. E por que isso aconteceu? Porque ele tinha uma comunhão muito grande com Cristo, né? E eu concordo com as palavras que você utilizou. Então, muitas coisas que a gente faz, às vezes a gente deixa o nosso egoísmo agir. Mas se a gente não deixasse o nosso egoísmo agir primeiro? Se a gente colocasse Deus tudo em primeiro lugar em tudo que a gente fizesse? O Fernando Maués, né, um dos convidados que a gente trouxe aqui pro Jovemcast, ele estava conversando comigo lá no Colégio do Portão e uma das coisas que ele conversava era sobre isso daí. Tudo que a gente vive aqui na Terra precisa ser uma forma de... Não quero utilizar a palavra experiência, mas é um método de vida onde a gente esteja em extrema comunhão com Cristo. Tudo que a gente vai fazer, já foi citado aqui no programa de hoje, né? Tudo que a gente for fazer precisa ter a comunhão de Cristo ao nosso lado. A gente vai respirar, respirando, pensando em Cristo, vivendo em prol de Cristo, para honra e glória do nome dele. E com certeza eu acredito que se isso acontecer,
a gente muda a nossa forma egoísta de pensar. Sim. E muda a nossa forma egoísta de pensar, a gente consegue, talvez, quem sabe, levar mais pessoas ao céu, né? Demonstrando, através do nosso exemplo de vida, a gente consegue testemunhar para outras pessoas. E não somente isso, né? A gente pode ter a certeza que a gente vai estar no céu com Cristo. Com certeza. Eu gosto muito de pensar que nada melhor do que estar à igreja é também ser a igreja. Hoje eu ouvi a frase em um momento do dia, onde falaram assim, que nós devemos ser igrejas vivas, exemplos do agir do Espírito Santo e de Deus na nossa vida. Então, porque eu tenho que ir à igreja? Realmente, não é uma obrigação você ir à igreja, mas você vai, por amor, porque você quer mostrar para as outras pessoas o agir do Espírito Santo, o agir de Deus na sua vida. Já me perguntaram uma vez o porquê que eu preciso ir à igreja. Se eu não preciso de nada do que tem lá. Falei, tudo bem, você não precisa de nada do que tem lá, mas talvez as pessoas que estão lá precisem Com de certeza. você. Então, o meu recado para o jovem hoje é que você se torne uma igreja viva. Alguém que, a partir das suas atitudes, das suas ações, das suas falas, que as pessoas possam notar Deus através de você. Amém. E, gente, vocês têm algum recado em especial para deixar para o pessoal que está em casa? Eu gostaria de dizer que, assim como a gente viu na tirinha, respondendo a pergunta também, né, do que a tirinha fala ali no começo, será que Deus pode habitar no meio do ser humano? E se você permitir, se você é jovem, não somente jovens, né, mas se você que está ouvindo esse podcast, às vezes a pessoa que está ouvindo agora não é uma pessoa que esteja na igreja adventista, mas que esteja procurando a Cristo, né? Esteja buscando alguma forma de encontrar Cristo. E a resposta para você é sim. Deus pode estar perto de você, pode estar te ajudando, te auxiliando, pode mandar o Santo Espírito dele também para te ajudar. E a forma de você ter isso é buscando Ele. Busque a Cristo, busque a Deus com toda a tua força, com todo o teu querer. Ame a Cristo, né? A importância de amar a Cristo é muito grande, né? Tudo vai levar a gente a amar a Cristo. Então, as coisas a gente acredita, nós levamos esse nome adventista porque acreditamos que Jesus está para voltar logo, logo. E se a gente realmente acredita nisso, a gente precisa espalhar a mensagem que ele está voltando. Então, para a gente fazer isso com eficiência, a gente precisa amar Cristo. Desejar estar do lado dele. Porque não adianta a gente falar, não, beleza, eu amo a Cristo, ele me salvou, porque a graça dele é o suficiente para me salvar, mas será que eu realmente estou querendo isso? Será que realmente eu quero estar do lado dele, estar vivendo eternamente com isso? Porque Deus conhece a gente. E ele sabe que se a gente não amar ele de verdade, se isso não for o nosso desejo, se o nosso egoísmo falar mais alto, não vai adiantar a gente estar no céu com ele. A gente vai cair em problemas e mais problemas lá no céu também. Então a gente precisa sim estar buscando a ele, buscando a Cristo, para que ele realmente esteja com o nosso lado e nos ajudando no que for necessário para estar com ele no céu. Boa. Para mim, o que fica dessa lição e o ponto principal, acho que é o que é comentado ali na lição de terça, fala que no centro do santuário existia o Shekinah. E aí ali fala, né, de que ele conclui a ideia na terça-feira de que por conta das leis de Deus, dos 10 mandamentos, não existia ídolos, não existia uma imagem para representar Deus, a não ser a habitação do Espírito. E completando aquilo que eu comentei, né, no começo, de será que a minha casa, será que as coisas que eu tenho são guiadas e usadas pelo Espírito para abençoar outras pessoas? Para mim, a maneira como Deus escolheu mostrar isso independente se você quiser levar desse podcast que a sua igreja é uma representação, ainda que pequena, do santuário, a sua igreja está com o Espírito Santo? Ele é o centro? Ele está no ponto mais importante dentro da sua igreja como um todo? Ele está dentro de você? Porque tem algumas pessoas que gostam de levar a igreja só como nós, né? Então, se você é a igreja, somente isso, o Espírito Santo é o mais importante? Você tem deixado o Espírito Santo guiar a sua igreja como um todo? Porque para mim é isso que a lição mostra. O Espírito, ele sopra para onde ele quer, porque ele é a manifestação de Deus, ele é Deus. E isso é o ponto mais importante do santuário. A maneira como nós iremos nos colocar para as pessoas, a maneira como nós iremos viver isso, é para manifestar a bondade de um Deus maior. Então eu vejo que, para todos nós, primeiro, precisamos da misericórdia de Deus.
E segundo, a gente precisa colocar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, acima de todas as coisas. Para que ele nos guie. Para que ele nos mostre qual que é o melhor caminho para fazer cada coisa. Então, para mim, eu acho que esse é um dos cernes centrais. Ele quer e ele nos ama e ele é bondoso ao ponto de querer morar conosco, de estar perto de nós e de influenciar a gente diretamente, mas só se a gente permitir. Só se a gente permitir ele entrar na nossa casa, nos nossos templos e principalmente na nossa vida. Acho que esse é o ponto principal para mim. Amém. Tô tentando até agora achar passagem bíblica aqui. Diego, Não tô achando. com isso, você poderia orar pra gente, pra pedir que nós possamos abrir um pouco mais a nossa mente, o nosso coração e permitirmos fazer morada de Deus, para que Ele possa agir de fato na nossa vida, para sermos instrumentos através dele. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante de Ti, nesse programa, nesse Jovemcast, tentando trazer um pouco da Tua palavra, Senhor, para jovens, para adultos, para crianças, para quem estiver assistindo, Senhor. Muitas vezes para as pessoas que talvez não estejam numa igreja específica, mas estejam querendo Te buscar de coração. Senhor, nós Te pedimos nesse momento que seja essa pessoa, seja algum jovem do nosso distrito, da igreja adventista, do mundo, Senhor, que esteja, quem sabe, aí assistindo esse episódio, que essa pessoa possa ser abençoada por Ti, para que ela possa entender o quão importante é o Senhor estar do nosso lado, enquanto a gente passa pelas dificuldades aqui da terra. Que o Senhor, que a Sua companhia possa nos ser bênção a cada dia, para que possamos levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas, e as outras pessoas possam também desfrutar dessa paz que é ter o Senhor do nosso lado. Por favor, esteja conosco, Senhor, abençoa a cada jovem que está aqui nesse programa, nesse Jovemcast, levando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar também as próximas pessoas que entenderão essa mensagem e também levarão essa mensagem a Ti. E que o Senhor possa continuar conosco até a Sua vinda e também a partir do momento que o Senhor voltar, que nós possamos estar contigo no céu. Te pedimos Suas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus seja louvado pela vida de vocês, por vocês estarem se dedicando tanto em prol do Evangelho, para estarem aqui hoje, falando um pouquinho mais sobre o santuário, sobre a importância de ir à igreja e também de ser a igreja. Então, Deus abençoe muito. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite para estar aqui hoje. Que as pessoas que elas estão ouvindo, aqueles que estão nos assistindo no YouTube, que elas possam se sentir tocadas pelo que vocês trouxeram aqui hoje. Então, Deus seja louvado. Muito obrigada mesmo. Bom, você que está em casa, se você quer ter acesso a este conteúdo ou conteúdos a mais, pode acessar os nossos QR Codes, os nossos links que estão aí na descrição. Se você quer que alguém vá até a sua casa também para estar te instruindo perante os seus estudos, também tem acesso a esse QR Code. Que Deus seja louvado pela sua vida e nós nos encontramos na próxima terça-feira.